Bom, meus amigos, Roman Reigns venceu o Royal Rumble 2026, já fez sua escolha para WrestleMania, escolheu CM Punk. E ó, antes mesmo de ele ganhar o Royal Rumble, ele já tinha ido na ESPN e ele avisou: eu estou vindo para tomar meu lugar de volta, porque na minha ausência ninguém aproveitou e tomou as rédeas da situação. Tudo saiu dos controles, então eu tô vindo para botar ordem, né? É essa a promessa que ele está vindo fazer, tá? Ele está vindo pra WWE de volta pra botar ordem na casa, né? Vamos falar a respeito de um pouco de tudo, tá? Primeiro vamos falar sobre o Royal Rumble. Eu acho que o resultado do Roman Reigns vencendo entre as opções que se tinha era um dos melhores mesmo, né? Você poderia dar uma ascensão legal pro Bron Breakker, já que a WWE tá querendo renovar logo alguns rostos na WWE aí. Você tinha o Bron Breakker, um cara jovem que vem sendo moldado aí pra ser possivelmente um dos próximos top guys. Vem crescente, vem ascensão, então ele poderia ter vencido. Se o Sami Zayn participasse, teria sido bom. Já fiz um vídeo explicando por que, não vou me alongar aqui. E, sei lá, acho que seria um dos três ali. O Roman Reigns acabou se firmando. Triple H foi no seguro, né? Acho que depois do ano passado ele ter querido mandar um Royal Rumble match pro Jey Uso ali, ter sido ousado demais. Esse ano, cara, eu vou no nome seguro. Todo vencedor vai ter suas críticas, mas Roman Reigns aqui é um nome que já é consolidado, né? Já é uma lenda da WWE, não vai ser a primeira vez que ele ganha, vai ter um encaixe legal pra WrestleMania, então eu não vou inventar moda, né? Eu não vou querer ser ousado demais, eu vou botar o Roman Reigns aqui, mais ou menos o que ele fez com a Charlotte no passado, só que a diferença é que a Charlotte tem um hate muito grande, enquanto o Roman Reigns, na verdade, é muito bem querido pelos fãs, né? E tem a parte do machismo também, que eu já falei várias vezes sobre a Charlotte Flair. Eu sou o cara que mais defende a Charlotte Flair, mesmo sem nem ser fã da Charlotte Flair como uma das minhas preferidas, né? Então eu também não quero me alongar nisso, porque não é o caso aqui no vídeo. O ponto é, vitória legal. O Roma, quando ele participou do Royal Rumble, via de regra, ou ele chegou perto de ganhar, ou ele ganhou, né? Vamos lembrar que em 2014 ele quase ganha, mas é eliminado por último pelo Batista. Depois de 2015 ele ganha. Depois de 2016 ele volta a bater na trave, fica entre os três finalistas ali e acaba sendo eliminado pelo Triple H. Depois, em 2017, ele é eliminado por último pelo Randy Orton. 2018 ele é eliminado por último pelo Nakamura. 2019 ele não participa. 2020 ele participa e é eliminado por último pelo Drew McIntyre. E aí somente no Royal Rumble do ano passado que ele volta a participar. Aí ele não ficou por último, né? O CM Punk tirou ele e o Seth Rollins ao mesmo tempo. Depois foi eliminado pelo Logan Paul, né? Foi meio que pra construir a rivalidade entre os três ali. E aí, por fim, nesse ano de 2026 ele participa e vence, né? Então ele quase vence ou ele vence. Via de regra é isso, com exceção do ano passado, né? Além disso, ele bateu um recorde de eliminações, tá? No conjunto geral, né? Na soma de todas as participações, ele tem agora 42, acho que é isso, 41 ou 42 eliminações de lutadores no Royal Rumble. É o segundo que mais eliminou na história, atrás apenas do Kane, tá? O Kane ali tem 47 ou 46, algo do gênero. O Roman, se participar, acho que de mais 2 Royal Rumbles, ele consegue chegar nesse recorde do Kane. Eu espero que não, tá? Eu sou do time que não gosta que todos os recordes do passado sejam superados pela era moderna. Eu acho que alguns deveriam se manter lá, mesmo assim, pra manter essas eras do passado relevantes, né? O Kane nunca ganhou o Rumble Match, não ganhou nem Andre the Giant, então que ele pelo menos tenha como homenagem pra carreira dele ser o recordista de eliminações no geral, né? Já seria interessante isso. Mas o Roman tá subindo aí até nesse sentido, né? Agora, sobre a volta dele ao topo, será que ele tem razão nisso que ele falou? Será que desde que ele perdeu o seu título mundial, a WWE regrediu em termos de relevância ali? Vamos parar pra pensar aqui, ó. A gente tinha problemas no reinado do Roman, com certeza. A gente tinha uma WWE ali do período dele que as outras coisas muitas vezes não eram tão interessantes quanto ele como campeão, né? As outras coisas acabavam ficando de lado ali. O próprio Royal Rumble Match deixou de ser main event pra ter Roman Reigns como main event. Isso é fato. Só que, dito isso, era o que segurava muitas vezes os nossos shows. Eu falo isso pra produzir podcast. Muitas vezes o podcast, cara, ele gerava o assunto, por quê? Porque era alguma coisa envolvendo a Bloodline. Era alguma coisa envolvendo o Roman Reigns no fim do dia, sabe? Era Sami Zayn, Jey Uso, Solo Sikoa, Jimmy Uso, Roman Reigns, Paul Heyman ou algum rival dele fazendo alguma coisa relacionada a eles. E aí era a manchete daquele show. O show poderia ser chato, poderia ser inútil, né? Mas a coisa que envolvia a Bloodline era sim interessante, era sim relevante e valia a pena a sua atenção, né? Valia a pena o seu comentário. Desde que ele perdeu, parece que eles não tinham um plano definido para o Cody Rhodes. Era só basicamente ele superar o
Roman Reigns, finalizar a história dele, mas e depois? E a continuação, né? Então eles tentaram engrenar o Cody Rhodes algumas vezes ali, botaram o Rollins pra tentar também virar campeão ali, botaram o nosso querido Gunther também para fazer umas ascensões, o CM Punk de volta ali também, buscaram fazer algumas coisas com ele, mas no fim do dia a galera queria saber cadê o Roman Reigns, que hora que você vai voltar, qual que é a próxima história do Roman, né? Eles tentaram fazer o Solo Sikoa criar lá aquele grupo e todo mundo querendo saber quando que o Roman voltaria para fazer o save. Então, você pode ver, teve interações do CM Punk com o Roman Reigns que foram os grandes momentos dele, tanto no Survivor Series por favor, depois a feud para WrestleMania que envolveu o Rollins. E de novo, quando que o Rollins era interessante, quando ele estava em rivalidade com o CM Punk ou quando ele estava em rivalidade com o Roman Reigns ali também, tudo se tratava dele, né? A própria Division ali, os grandes momentos da Division foi em embates com o Roman Reigns, né? Foi ali que o Bronson Reed cresceu de vez também, não só como um simples capanga, né? Então, tentaram engrenar Jey Uso, lembra? Não, sem Roman agora na barra da saia dele, agora o Jey Uso vai, não foi. Então, o próprio Sami Zayn, ele diminuiu muito a forma como ele era querido depois que o Roman Reigns sumiu, depois que ele teve essa desassociação com o Roman. Então, é fato, o Roman Reigns, ele não esteve tão presente, o Roman Reigns não esteve envolvido nas principais rivalidades como já foi no passado, mas mesmo assim, quando ele vinha, as principais rivalidades chegavam até ele de alguma forma, sabe? Tipo, Roman, vem cá, porque eu acho que a gente precisa de você ainda, hein? Eu acho que a gente depende ainda que você esteja envolvido aqui, pelo menos de forma indireta, para dar uma promoção em cima disso. E agora chegou a hora do Roman Reigns tomar esse posto. Vocês não conseguiram construir o Bron Breaker, vocês não conseguiram engrenar o Punk, vocês não conseguiram engrenar o Cody Rhodes, vocês não conseguiram engrenar o Jey Uso, o Rollins lesionou quando tava começando a engrenar, não conseguiram engrenar ele também, o Kevin Owens está lesionado, o Sami Zayn aí, vocês não quiseram também fazer algo ousado com ele, o Gunther tá aposentando a galera aí, o Brock Lesnar tá subindo, então é eu de novo, dá as rédeas pra mim que eu tomo o controle, tá ligado? Passa essa pressão toda pra mim que eu dou conta dela, eu já tô acostumado, eu tô há 10 anos nessa função, passa pro pai. A questão do Roman ser part-timer, durante metade do reinado dele ele foi assim, ele aparecia, rivalizava por 1-2 meses, sumia de novo, e mesmo assim era o suficiente pra tornar as coisas interessantes. Você imagina se ele fosse full-timer, o quão melhor não seria, né? Seria com certeza muito mais interessante, mas mesmo fazendo esse bico, cara, é o que gera assunto, é o que... A questão hoje, que eu tenho essa dúvida do Roman voltar ao topo, é que não dá pra ele voltar ao topo e trazer a Bloodline com ele. Bloodline hoje já é uma história do passado, cara. Solo Sikoa tá na sua vibe, Jimmy Uso e Jey Uso voltaram a ser tags, deixa eles quietos, o Sami Zayn tá numa outra pegada. Então se o Roman vai voltar ao topo, tem que ser em uma fase diferente. Tem que ser um Roman sem Paul Heyman, sem seus aliados, campeão individual, fazendo suas próprias promos como já tá fazendo aí ultimamente, e os seus rivais ali tentando o superarem. É mais ou menos uma fase de Roman Reigns Big Dog, só que com uma persona muito mais madura, com uma experiência que não tinha lá nos 10 anos atrás, né? Com o público ao seu lado, já consolidado, com respaldo. Essa pra mim é a chance. É a grande chance do que eles podem fazer pra esse ano aí de 2026 e quem sabe ano que vem. Depende de quanto será o longo reinado do Roman Reigns, se ele ganhar do Punk, eu já vou entrar nisso. Pra mim, Roman Reigns tem que voltar numa versão parecida com a de Big Dog, porém muito mais maduro, sabe? Que não vai ficar caricato igual foi no passado. Que não vai ficar dando sorrisinho ou algo do gênero. Talvez a versão ali 2017, é a mais semelhante com o que poderia ser nos dias de hoje. Eu acho que é a oportunidade, cara. A oportunidade de ele reciclar algo que não funcionou tão bem lá atrás e que hoje talvez seja o que a gente mais esteja precisando. Então, não acho que a WWE precisa do Roman Reigns da Bloodline. Não acho que a gente precisa de um Tribal Chief. O que a gente precisa é de um Big Dog amadurecido. É o que eu penso. Agora, eu não sei se vai ser o caso, porque Roman Reigns tá flertando com Hollywood constantemente. Roman Reigns vem tendo essas ausências. Será que eles não vão fazer o Roman Reigns perder pro CM Punk? Os dois perderam na WrestleMania passada, tá? Vamos lembrar isso. Tanto o Punk como o Roman. Então, alguém poderia olhar pra isso e falar, bom, eles têm que ganhar a próxima WrestleMania, né? O Roman vem de 2 derrotas em WrestleMania. Ele perdeu na 40 pro Cody Rhodes e perdeu ano passado de novo. Eu acho que ele ganha nessa por isso, mas eu não cravo. Vai ser o primeiro main event do CM Punk na segunda noite, que é o que vale pra valer mesmo, né? Eles podem querer estender aí o reinado do CM Punk justamente por ser um cara mais full-timer, querer investir mais nisso, pensando até num eventual retorno do Rollins aí pros shows seguintes, pensando até em o Bron
Bron Breakker ser o cara a tirar o título dele, não o Roman Reigns. Talvez pensando dessa maneira, eles falam, cara, para as histórias é mais vantajoso ter o Punk campeão ainda do que passar pro Roman Reigns. Talvez eles possam observar isso. Mas é aquilo, Netflix tá olhando pra isso, né? Falando, cara, o Roman é números, o Roman é audiência. Bora melhorar isso aí? Estão precisando, né? Então, a parte comercial é toda do Roman Reigns nessa disputa, né? Logo, eu acho que dará o Roman, tá? Eu acho que a tendência é o Roman Reigns vencer. Eu acho que ele vai abrir como favorito, inclusive na casa de apostas aí contra o CM Punk. Mas eu espero que seja isso, cara. Seja tudo limpo, não venha mais ninguém, não tenha Bloodline, não tenha mais nada envolvido. Não precisa. É Roman Reigns e CM Punk, cru entre os dois, que se resolvam. Roma termina a noite campeão. O CM Punk tem lá o grande main event que ele sempre sonhou já na segunda noite. E vamos para uma nova versão de Roman Reigns aí, então, reconfigurado para 2026. Tomara. Até porque, vamos lembrar também que Rollins voltando, resolvendo seus assuntos com a Division e depois, quem sabe, com o CM Punk, se essa feud for voltar a acontecer, ele e Roman Reigns tem assuntos pra resolver, cara. Era pra ter sido nessa WrestleMania se não fosse a lesão do Rollins. Que resolvam, que Roman Reigns e Seth Rollins resolvam logo os assuntos que eles têm definitivamente pelo título, quem sabe pra próxima WrestleMania lá na Arábia Saudita e acabou, tá ligado? Finalizou. As coisas que o Roman tinha pra fazer na WWE terá feito, com exceção lá de pegar o The Rock e enfrentar, mas mesmo assim, pelo menos como uma tag, eles dois já tiveram interação. Então é isso que eu penso.